Alô, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e este é mais um Kapler Entrevista. Antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Então, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui um querido amigo, que é o Tiago Pavinato, Pavivi para os amigos. Ele é jornalista, é advogado, tem doutorado em Direito pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco da USP, é escritor best-seller e um grande Quando era uma comunicador. faculdade séria, quando era uma faculdade séria. Seja bem-vindo aqui, meu querido. Que alegria receber você Obrigado, aqui. Rodolfo. Me desculpa, eu sei que foi difícil, mas não é por mal, viu? Não é por mal que a gente não tenha conseguido fazer isso antes, mas você sabe que o noticiário não dá descanso. Eu digo que eu sou uma pessoa muito azarada. Eu, eu nasci nos anos 80 e me descobri gay nos anos 90, numa época em que era proibido, era um crime ser gay, praticamente. E hoje, que é praticamente obrigatório, a militância LGBT, ela diz que eu sou homofóbico. Eu me formei em Direito e passei a vida toda, dediquei tenho dedicado e procuro continuar dedicando mais de 2 décadas estudando Direito, que é uma técnica, uma arte, uma matéria que não existe mais no Brasil. E aí eu fui para o jornalismo no momento em que ser jornalista se tornou mais perigoso do que ser traficante. Então, eu sou uma pessoa de azar e o noticiário dessa semana e dos últimos meses, aliás, desde fevereiro, são 7, 15, 30 bombas ao mesmo dia, notícias que fariam qualquer país minimamente democrático corar de vergonha, aqui se tornou a regra. Então é por isso que acabou demorando muito, né? A agenda se tornou um caos. Obrigado pela paciência e por não me querer mal. Que é isso, eu te agradeço demais pela sua generosidade e tivemos o privilégio eu tive o privilégio de conversar com você certa vez no seu canal, falando sobre homossexualidade e fé cristã, foi muito legal. E é uma alegria conversar com você aqui. Eu vou te acompanhando aí de longe. A gente vai conversar sobre muita coisa. Você já foi colocando alguns temas aí que são muito importantes do noticiário, são temas da ordem do dia, mas eu quero começar aqui falando sobre a sua nova fase. Você saiu recentemente, né? Sai dos Deixou menudos, com agora vou muita fazer alegria, frase solo, como Rick deixou a Martin. Revista Oeste e agora você é a nova contratação do portal Metrópolis. Queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento, como foi essa mudança, quais são suas expectativas aí. O sentimento é de apreensão, né? Não posso dizer que é uma alegria, porque é uma alegria completa. É uma alegria porque eu estou indo para um portal de jornalismo que, muito embora, aliás, as pessoas que mais fazem comentários nas redes sociais são as pessoas que têm mais fígado do que cérebro. São raras as pessoas que escrevem com o coração, mas elas existem e é por elas que eu não desisto. É por conta das pessoas com fígado também que eu não desisto, porque na qualidade de professor, na qualidade de comunicador, eu tenho que a minha missão ela é retirar pessoas que estão das trevas, como na oração de São Francisco, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve esperança, onde houver ódio que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Então, eu acho que a oração de São Francisco ela resume bem, ela resume muito bem qual deve ser a missão de um professor e de um jornalista, de um comunicador, de quem influencia milhões de pessoas todo santo dia. Eu estou feliz e falava das pessoas que ficam revoltadas, mas você vai para o Metrópolis, é um portal de esquerda. E essa é uma das coisas que eu procuro esclarecer sempre.
O Metrópolis é um portal de jornalismo. Pode ter jornalistas com ideologia à gauche, à esquerda, pode ter comentaristas e personalidades de esquerda, e é justamente por falta de uma figura de direita que eu fui convidado, né, a trabalhar no portal Metrópolis, que é um portal de notícia. Rara, por mais que não se possa dizer que, tal como a Revista Oeste, se trata de um portal independente, mesmo sendo um portal de notícias maior, né, no espaço multimídia que a Rede Globo de televisão, a Comscore, em janeiro, já apontou o portal Metrópolis como o veículo de informação mais acessado do Brasil. Até então era a Rede Globo disparado. O Metrópolis chegou a 7,8 milhões de indivíduos que só eles, sem repetir, frequentam o site no mês. Isso começou em janeiro e a coisa está crescendo desde então. Então, desde janeiro, são quase 10 milhões de pessoas que se informam através do Metrópolis, né? Não vale entrada repetida, é uma contada individual. E se a gente for contar o número de interações no portal Metrópolis, esse número de 80 de interações, desculpa, não são 8 milhões, são 80 milhões de acessos individuais, desculpe, 80 milhões. Nós estamos falando de quase metade da população brasileira adulta, quase metade, se não a metade da população brasileira que se informa, porque eu troquei o zero. As interações com as matérias do Metrópolis chegam a 8 bilhões. 1.000 vezes mais. 1.000 vezes? Não. 80 milhões são 100 vezes mais do que o número de indivíduos que se informam pelo Metrópolis. Então, desde janeiro, o Metrópolis é o portal de notícias mais influente e com mais interatividade no Brasil, com 80 milhões de indivíduos que se informam através dele e 8 bilhões de interações. E vale lembrar que tanto é um portal de notícias que foi o portal Metrópolis que deflagrou o escândalo do INSS. Se não fosse a disposição do portal Metrópolis em encarar uma briga, que não é pouca, em ter uma equipe jurídica que de fato faça a diferença, porque os processos são muitos, eu falo de centenas de processos por ano. Ele revelou para o Brasil o escândalo do INSS. O brasileiro jamais saberia do caso do INSS, desse escândalo, desse assalto aos nossos idosos e pensionistas, se não fosse o portal Metrópolis, da mesma maneira que é o portal Metrópolis que, nas últimas semanas, retomou a Vaza-Toga, que foi começada pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi drasticamente ameaçada, foi colocada numa investigação criminosa do criminoso ministro Alexandre de Moraes, e nunca mais se falou em Vaza-Toga até o jornalista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, voltar a informar a população brasileira com aquelas informações que saíam dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, e também enquanto ministro do STF. Então, é um portal de jornalismo que ocupa hoje o lugar que a Veja ocupou na imprensa brasileira há décadas atrás, em especial quando ela era dirigida, né, pela lenda do jornalismo que nos deixou há 2 semanas, o José Roberto Guzzo. E a minha ficha demorou para cair sobre a morte do Guzzo. O Guzzo se foi no dia 2, no dia 1º ou no dia 2 de agosto, e foi só na quarta-feira que eu me toquei que o Guzzo tinha morrido, e lendo a edição especial da Revista Oeste, né, em homenagem a ele, inclusive, o texto que fecha a edição especial da Revista Oeste, do dia 5 ou 6, acho que dia 5 de agosto, é o meu,
E eu desabei a chorar, né, depois de ler todos os artigos sobre o Guzo, porque o Guzo realmente, ele, do meu tempo, pelo menos da minha geração, ele é, sem sombra de dúvida, foi, sem sombra de dúvida, e continuar sendo, porque apesar de ele não estar naquele nojo que virou a Academia Brasileira de Letras, onde nós temos até iletrados, onde nós temos Pessoas nomes que circulando por lá como o sinistro Alexandre de Moraes, que, na sua tese de titularidade, que caso tenha ele escrito, tem centenas de erros de português e gramaticais, centenas, isso é inadmissível. Então, é um iletrado, é um sujeito patético e medíocre no que se trata da língua portuguesa, sem sombra de dúvida. E o J.R. Guzzo, que foi o grande domador das palavras, né, na expressão, nesse epíteto criado pelo Augusto Nunes, apesar de ele não estar nessa Academia Brasileira de Letras tão sequestrada, apequenada e destruída quanto foi o STF, ele continuará sendo um imortal. Foi, da nossa geração, o maior jornalista, o melhor texto jornalístico que já se viu. E, bom, tudo isso que eu ainda não respondi à pergunta. Para dizer que, apesar de estar feliz de ir para esse portal de notícias que tem feito toda a diferença na vida do brasileiro, porque se o escândalo do INSS não tivesse sido descoberto, isso estaria acontecendo até hoje. Milhares de pessoas que deveriam estar vivendo uma vida mais tranquila e já não vivem, porque a aposentadoria e pensão no Brasil são uma vergonha, exceto, é claro, para pessoas que estão no establishment, no poder. Fazer parte desse portal que hoje é o maior do Brasil e que compra a briga, inclusive juridicamente, é uma alegria. Só não é uma alegria maior porque eu deixo a Revista Oeste, que, como eu disse no editorial da minha saída do Faroeste Brasileira, nome de programa que foi dado pelo Augusto Nunes, ele cunhou essa expressão em 2016, né? Ele falava que o Brasil estava virando a terra onde o bandido quer prender o xerife, e agora, né, 9 anos depois, já é a terra onde o bandido prende o xerife de fato. Deixei o Faroeste, fiz aquele editorial, fui muito sincero, a Revista Oeste foi o lugar mais fantástico que eu já trabalhei nos meus 41 anos de vida. Eu tenho a honra de poder dizer que eu tive o melhor chefe, os dois melhores chefes do mundo, o Jairo Leal e o José Roberto Guzzo. E, é claro, trabalhar ao lado do Augusto Nunes é uma honra que não se pode descrever. E, além disso, é um ambiente muito livre, de muita liberdade, de muito respeito, em que eu jamais fui repreendido por qualquer opinião, porque, por mais virulenta, por mais que maior, eu ia dizer mais maior pensando no Fernando Pessoa, por maior que fosse o tom de voz, ou às vezes a cena que eu fizesse, como subir na mesa, eu sempre procuro embasar com palavras mais simples o conhecimento jurídico para uma população que não o tem. Então, eu nunca recebi uma reprimenda, falei, olha, não vamos falar isso, cuidado com aquilo, não. Você está certo, você tem embasamento, você vai e faz. Então, sair de um ambiente tão maravilhoso quanto a Revista Oeste foi algo que me causou angústia, muita angústia. E outro fator também que me levou a deixar a Oeste nesse momento e aceitar a proposta do Metrópolis, onde pretendo ser muito feliz também, e é uma casa que me orgulha porque é uma das faces da coragem, e, é claro, é um portal já do seu tamanho, que tem condições financeiras de suportar os escândalos, de suportar as denúncias que faz. É a questão de a Revista Oeste estar entrando na TV digital. E quando você entra para a TV paga, muito embora a TV a cabo não se exija dela a concessão, que se exige de rádios e da TV aberta, você fica numa vitrine da mesma regulação estatal do dever das televisões.
E a minha presença neste momento na Revista Oeste, como uma das pessoas mais processadas em razão daquilo que expõe, atrapalharia a operação, porque o jurídico dos meus processos é muito alto. E o jurídico dos meus processos inviabilizaria, além de trazer esse fator de risco, né, de ameaças, de fuga de patrocinadores, esse jurídico é tão alto que acabaria atrapalhando o custo da operação de uma TV a cabo. Então, eu saí de lá tendo feito os meus melhores amigos, que continuam sendo meus melhores amigos, continuo colaborando com a Revista Oeste, continuo escrevendo artigos quando possível, continuo definindo as pautas do Faroeste Brasileira, só que agora eu passo a trabalhar também à tarde em outros projetos, como meus projetos editoriais, meus cursos online, dou aula na FAP, na graduação do curso de Direito, estou terminando minha livre docência lá na USP, né, no campo do Direito Civil, e fora isso tenho as palestras que eu tenho dado à tarde, ou seja, eu preciso trabalhar mais para pagar o meu jurídico. E no Portal Metrópolis eu começo no canal do Metrópolis, mas logo depois do Sem Filtro, porque eu disse que eu não vou concorrer jamais, né? Seria um concorrente desse programa que é tão importante para o Brasil. Então, a partir da segunda-feira, 25 de agosto, no canal do Metrópolis no YouTube, nós começaremos o magnífico Tribunal do Pavio Curto. E esse programa entrará no ar ao vivo às 19h30 e vai até às 20 horas. E esse programa, ele é uma ideia tão boa, Rodolfo, que, como todas as ideias muito boas, ele tem duas chances de desenvolvimento. Ou ele vai ser um fracasso tão vergonhoso que eu nunca mais vou conseguir fazer nada, de tamanha vergonha que eu vou sentir, ou vai ser um sucesso escandaloso. E, em sendo um sucesso escandaloso, esse projeto, que é um projeto que, de fato, não poderia ir para a Revista Oeste, que está entrando na TV a cabo, ele, é claro, ele é uma fonte, ele é uma liability imensa, né? É um projeto, é um programa que, é claro, vai gerar muito choro e ranger de dentes no linguajar bíblico e no linguajar jurídico, processos e intimidações, porque eu vou levar o comentário da notícia político-jurídica nacional ao grau do extremo escracho, ao grau do extremo deboche, ao grau da ironia mais Ronald Golidiana possível e imaginável. O magnífico Tribunal do Pavio Curto, o Tribunal do Pavio Curto, você sabe que vai começar segunda, mas eu ainda estou em dúvida quanto ao nome. Ele vai ser gravado no melhor estúdio da América Latina e ele é composto da seguinte maneira. Ele é uma corte de Tribunal Supremo. É uma corte de Tribunal Supremo. Aliás, o layout, né, do cenário é inspirado na Corte de Cassação italiana, mas com acréscimos. E ao invés de imagem de cidades à noite de talk shows, nós temos nas janelas Roma pegando fogo na época de Nero. E esse Tribunal Supremo da Notícia, né, esse Supremo Tribunal da Notícia que a gente vai fazer, ele tem 5 ministros. Tem o ministro-presidente e tem mais 4 ministros que vão debater a notícia que vai ser lida em forma de denúncia. Por exemplo, Alexandre de Moraes, ele manda fazer busca e apreensão nas coisas do Silas Malafaia. Essa notícia ela é lida como nos autos de um processo, o histórico é trazido para que a pessoa se informe de todo o histórico da notícia, mas o foco é essa. E vai se debater aí quem é o vilão da história. Se é Alexandre de Moraes ou se é o Silas Malafaia. Eu serei o presidente do plenário desse Supremo Tribunal de Notícia.
e vou paramentado como um juiz inglês. O juiz inglês, para quem não sabe, usa toga e aquela peruca de cachinhos brancos. Então, eu serei o presidente, e ao meu lado terei a minha meirinha gostosuda, que é quem vai ler os autos da denúncia, e os meus 4 ministros, e esses são espetaculares. Dois já trabalhei com eles, um é o Dr. Cláudio Caivano, um grande advogado, um grande patriota e um grande comunicador jurídico também. O segundo ministro, que eu já chamo de Xandão Bolado, é o Rodolfo Maris, que começou na TV comigo, no Linha de Frente, lá na Jovem Pan, né? Aquele sujeito careca, parece um armário de tão grande e musculoso que é o nosso ministro Xandão Bolado. E, é claro, a Ele foi, presença ele, feminina ele foi segurança do do Ronaldo Ronaldo Fenômeno. Fenômeno, sim, foi. E, por fim, eu acho que a grande ousadia, porque a ideia já é ousada, mas ela não seria completa se não fosse a terceira ministra. A terceira ministra vai ser a ministra Marcela Chave de Fenda. Marcela Chave de Fenda é um personagem eu não vou dizer transexual, porque ela não gosta de falar transexual. Ela se refere a si mesma como travesti. Quem será a ministra Marcela Chave de Fenda, que é um personagem dela mesmo, já há quase 20 anos ela tem essa personagem. É a travesti Michelle Summer, que eu conheci quando tinha 17 anos de idade. Ela fazia apresentação na Blue Space, todo domingo tinha o show das drags e travestis na Blue Space. Eu estou falando aí do começo dos anos 2000. E na época de eleição, ela tinha uma personagem que era sempre candidata, que era a Marcela Chave de Fenda, que era uma travesti perigosa e que não levava desaforo para casa. Então, a Marcela Chave de Fenda é a nossa ilustre presença feminina ali no tribunal. E o grande lance que também, além de ser ousado, de trazer humor, o escracho, o deboche para isso, é que a Michelle Summer, que é a travesti que vive, a Marcela Chave de Fenda, que eu conheci aos 17, um dos maiores sucessos de shows em boates LGBT do país inteiro, ela foi cancelada e perdeu todos os shows em 2022. Porque perguntaram em quem ela votaria para presidente, ela disse que votaria no Bolsonaro. E ela passou sérias dificuldades a partir disso. Ela é uma ótima costureira, fazia roupas para a Alcione, inclusive, que é uma ótima costureira, e a Alcione também nunca mais comprou roupas da Michelle Summer. E para mim é uma alegria, né, ter contato com essa artista que eu sou fã há 20 anos, e que passa por um momento difícil porque a militância é implacável e é suja, e agora ela é contratada do meu programa e será a minha ministra Marcela Chave de Fenda. E, por último, o quarto ministro, que será sempre um ministro convidado para dar, né, sempre uma renovação de rostos ali nesse tribunal. Então, a notícia é lida como denúncia, ela é debatida com os 4 ministros, e esses 4 ministros, eles têm toda a liberdade de discordar, de fazer piada entre si, de fazer piada para a notícia, e, é claro, tudo que eles não entendem do fundo jurídico, eles levam ao presidente e eu explico, né, essa questão jurídica. Eu acho que é uma forma de educar com o povo, de fato, ali, fazendo a composição dos ministros. Porque os ministros, eles vão ter que mostrar aquilo que eles não entendem. E se eles falam o que eles não entendem no jurídico, eu vou corrigi-los. E até que eles entendam, é o mesmo que o povo estar acompanhando em casa. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana. E, por fim, né, ao final do programa, nós vamos abrir uma votação, porque é o povo que decide nesse tribunal quem é o culpado e quem é o inocente
dessa notícia que vai ser lida em forma de denúncia, então vai ser aberta a votação e no final do programa a gente vai saber quem é o culpado em relação Muito ao audiência. interessante. Tem uma audiência também expressiva da esquerda no portal Metrópolis e, portanto, eu acredito que essas enquetes, essa votação, elas vão ser muito mais interessantes, porque quando você tem um público que é 99% da direita, você sempre sabe o resultado. Agora, quando você tem um público misto, né, torna a coisa mais interessante. A Então, o sua resumo da estrutura é esse. Começa segunda-feira, ao vivo, das 19h30 às 21 horas, no canal do Metrópolis no YouTube. Além das razões que você elencou aí para ter optado pelo portal Metrópolis, né? E além também dos benefícios profissionais Optado, é claro, que você receberá, ah, eu a fui sua escolha, comprado como a um sua escolha jogador foi a comprado. sua escolha foi motivada pelo desejo de furar bolha também, de falar com um público mais amplo, Também, é claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. e você Porque conseguirá, de fato, falar com mais gente, pregar exato. para convertido é bonito para convertido. E a gente tem um risco danado de criar intolerância quando nós não saímos da bolha. É E você acha que importantíssimo para a e você acha democracia. que é possível converter Não digo outras pessoas? converter, mas não tô, porque é No claro que a sentido, política no Brasil hoje ela tem o quê de religião, né? Ela tem o quê entendi. do fanatismo futebolístico, sem dúvida. Eu não quero converter ninguém. A minha missão como professor e comunicador é, no mínimo, fazer parar para pensar. E Hannah Arendt. Você pega todos os livros de Hannah Arendt, que é a grande filósofa contra os totalitarismos, a maior filósofa contra o nazismo, e Eu Hannah Arendt diria, fez e, parar para pensar até os judeus, porque ela foi perseguida pela Mossad, tamanha e eu, sinceridade dos argumentos. eu diria, desculpe te cortar, mas quem está Uhum. assistindo a gente aqui precisa ler o livro dela, Eichmann em Jerusalém, porque não é só um livro sobre um nazista, fala justamente sobre essa crise jurídica que a gente vive no Brasil hoje. É um livro que nos leva a refletir, né? Ela, como uma Aliás, judia, esse livro, critica o julgamento, o modo como foi feito aquele julgamento, né? E ela, como você disse, sofreu represálias. Eu acho que todo mundo deveria ler esta obra. ela foi Desculpa te cortar. perseguida pela Mossad. Esse livro ele é tão atual no Brasil de hoje, em que nós vemos uma considerável parte da elite judaica trabalhando em favor deste governo, trabalhando em favor deste regime, que é ferrenho defensor da Palestina, que tem no seu estatuto fundamental dizimar o Estado de Israel. E ela diz em Eichmann Jerusalém, e esta é a parte mais interessante, e é a parte que levou-a a ser uma perseguida pela Mossad, ela diz o seguinte: não fossem as lideranças judaicas que, mais preocupados com os proventos dos seus negócios e mais preocupados com as vantagens pessoais e para suas famílias, não fossem esses líderes judaicos, líderes no sentido social ou financeiro, colaborarem com o regime nazista a fim de entregá-los pessoas que não fossem eles próprios, talvez o Holocausto não tivesse sido tamanho. E isso gerou uma revolta muito grande no recém-fundado Estado de Israel. E ela foi perseguida. E quantos desses judeus, líderes por questões financeiras ou questões sociais que apoiam este governo, este regime, não se enquadram nesta mesma categoria que foi rechaçada pela maior filósofa contra o nazismo? Então, nesse sentido, não só Eichmann em Jerusalém, começa-se aí, porque quando ela fala da banalidade do mal, diante das respostas do Eichmann, que dizia: eu só cumpria o meu dever, ela
desenvolve em toda a sua obra, em todos os seus livros, você vai encontrar a mesma expressão de ordem, que é parar para pensar. Quem pensa autonomamente está imune à barbárie das lealdades cegas. Portanto, o meu objetivo é fazer parar para pensar. Esse foi um dos motivos. É claro que um dos motivos foi porque eu fui comprado como um jogador de futebol é comprado. Como um jogador de futebol, é importante que se frise, porque nenhum jogador de futebol é comprado para jogar pior do que jogava. À exceção do Neymar, que é um caso bizarro na história do futebol. Todo jogador é comprado para jogar tão bem ou melhor quanto jogava. Porque muita gente no jornalismo hoje é comprada para jogar pior. Então, eu não fui comprado como um jornalista é comprado, eu fui comprado como, ordinariamente, como ortodoxamente se compra um jogador de futebol, que é para jogar o jogo que sabem que eu faço. Opa, Então, Vivi, isso fica claro. E o segundo ponto, é um portal que tem bala na agulha jurídica para suportar este projeto. E isso, para mim, é fundamental. opa, Vivi, o fato de você ter doutorado em Direito pela Sim. USP te ajuda no trabalho jornalístico? Porque hoje a gente vive a tal da judicialização da Muito. política, que é inegável. Te ajuda bastante? Você acha que você acaba se sobressaindo em relação aos seus pares? É algo que eu já conversei com o Emílio Surita, que foi um dos responsáveis por eu entrar no audiovisual. Eu caí de paraquedas na comunicação, no audiovisual, por volta de 2021, em 2021. E em 2022 eu estourei como comentarista político. E em 2022 nós vivemos o auge da politização do judiciário, da judicialização da notícia e da hegemonia do judiciário em todos os campos da vida do brasileiro. E eu entrei neste momento, tendo eu uma boa formação, pós-graduado, mestre, doutor, e já em estado avançado da realização da minha livre docência, que só não avançou porque a minha vida ela virou de ponta cabeça e só agora eu estou retomando. Que foram os 3 motivos de eu também ir para o Metrópolis. 4, aliás. 5, né? O primeiro, não prejudicar esta fase de ir para a televisão da Revista Oeste. Segundo, eu ter que trabalhar mais por conta dos processos pretéritos, então eu voltei a fazer a minha tese de livre docência e cuidar dos meus processos anteriores. Fui comprado como se compra um jogador de futebol, ou seja, para fazer o meu jogo. Tenho uma cláusula de amparo jurídico, que para mim é fundamental. E, quinto, eu estou indo para um portal de jornalismo que não tem medo da verdade também e tem condições de dar furos como o escândalo do INSS. Eu queria dizer isso para voltar a essa questão que o sucesso veio praticamente daí, de eu ter esse cabedal de... E veja, eu sou uma pessoa excêntrica. Sempre fui. Muito, muito. Eu sempre fui um aluno excêntrico. A minha tese, minha pós-graduação não, mas a minha tese de mestrado foi uma tese excêntrica. A minha tese de doutorado foi uma tese tão excêntrica que ninguém nunca, jamais escreveu sobre isso no Brasil. E a minha tese de livre docência, ela é tão excêntrica que ninguém nunca, jamais escreveu sobre isso no mundo. Ah, mas você é louco de escrever isso? Não, a pesquisa é séria. Eu mudei de apartamento porque não cabiam mais livros em casa. Eu sou uma Sobre o que pessoa é a muito sua tese? focada. Sobre Eu o não que é vou a sua falar tese? porque senão alguém vai ouvir Ah, tá. sobre isso.
mas eu vou falar o título porque ninguém vai saber como é que O aborda. título. Você sabe que o pressuposto do direito é a personalidade jurídica, então presume-se que todos tenham personalidade jurídica, então por isso todos nós somos titulares de direitos e obrigações. A minha tese é a teoria da antipersonalidade jurídica. E depois eu discorro sobre ela, porque eu não quero muita concorrência. E essas minhas excentricidades, eu sempre tenho cuidado de me consultar com os melhores do direito. Por mais que eu seja excêntrico aos olhos dos tais juristas que não são juristas, que são juristas no sentido de viverem de juros, porque, bajulando este regime, os seus processos milionários e bilionários vão adiante, eles vão conseguir uma nomeação aqui, outra nomeação acolá. Ou vão conseguir evitar de terem problemas, ou mais ou menos mesquinha, de uma forma mais ou menos mesquinha que seja o seu interesse, essas pessoas não são juristas, não são os melhores. E eles costumam me chamar de excêntrico, justamente porque eu faço perguntas que eles ou não são capazes de responder, ou eles sabem que eles estão dando ao público uma resposta errada. Quem são os meus amigos que eu me consulto? Bom, eu tive a honra de conviver com o falecido professor José Carlos Moreira Alves, que na faculdade a gente fazia até o nome do pai quando ele ia para a faculdade, e a gente falava que ele não tinha notável saber jurídico. O professor Moreira Alves era tão genial que a gente falava que ele tinha santíssimo saber jurídico, e tanto é que eu estudei no Lar de São Francisco na época dos grandes medalhões das pessoas que construíram o direito no Brasil. E quando tinha eventos, era engraçado que todos os outros grandes professores, inclusive já falecidos, como o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o último grande civilista desse país, aliás, hoje nós temos um projeto de Código Civil rodando no Congresso que, se for aprovado, o Estado de Direito acabou. É uma das coisas mais vergonhosas e nojentas que eu já li na minha vida. Mas o professor Moreira Alves, sobre ele, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o último grande civilista vivo desse país, morreu, se não me engano, em 2018. 2018, não, 2008, já faz algum tempo, estou ficando velho. Ele dizia o seguinte: nós tínhamos que sempre obrigar o professor Moreira Alves a ser o primeiro a falar, e nunca o último. Porque todos nós morríamos de medo de, na sua fala, ele corrigir as nossas. Esse é o professor Moreira Alves. E tive a honra de conviver com o professor Moreira Alves, tenho a honra de conviver com aquela que herdou a cadeira do Moreira Alves no Lar São Francisco, e que foi a primeira mulher a ser professora titular de Direito Civil no Lar São Francisco, foi a professora Tereza Ancona Lopes, que é uma mulher inovadora, porque imagina você ser professora numa faculdade de Direito onde só existem professores homens, e na época dela só existiam mais duas outras mulheres, a professora Ivete Senise, que foi a primeira diretora da Faculdade de Direito, e a professora, eu esqueci o nome dele, tia da minha querida amiga Gilda Ferreira, Esther Ferraz. Eram essas as três professoras. E depois, e a Ada Pellegrini Grinover, aliás, que só não foi a primeira mulher a estar no STF, porque a primeira opção do Fernando Henrique para pôr a primeira mulher no STF foi a professora Ada Pellegrini Grinover, que foi a mulher que construiu todo o pensamento do direito processual no Brasil e também construiu o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Mas ela não podia ser ministra do STF porque ela não era brasileira nata. Ela era nascida na Itália e, apesar de cidadã brasileira, o cargo de ministro do STF é reservado a brasileiros que nascem, né, no solo brasileiro, exceto se nascem em solo estrangeiro, filhos de pais brasileiros que estejam no estrangeiro em missão diplomática. Ora,
Tanto é que a professora Teresa Ancona Lopes, ela inovou o direito brasileiro e no final dos anos 60 ela criou o conceito de dano estético no Brasil. Esse livro mudou toda a jurisprudência brasileira e mudou todos os rumos do entendimento do dano moral, inclusive, no Brasil. Depois ela foi a primeira no Brasil a falar sobre a culpa do tabagista pelos males causados pelo cigarro. No Brasil, hoje, só não existe uma indústria de indenização contra a indústria tabaqueira como existe nos Estados Unidos. Alguém tem um problema e ganha milhões do fabricante do cigarro, porque a professora Teresa Ancona Lopes ela desenvolveu a teoria do nexo inerente no risco. Então, é uma honra. E ela foi a minha mentora desde a época da graduação, e eu tive a felicidade de trazer para o século XXI o livro mais importante dela, que é O Dano Estético. Esse livro, quando os casos na justiça falam de dano estético, alguém sofreu um acidente e ficou deformado, por exemplo, é o livro mais citado em todos os tribunais do país até hoje. E eu trouxe essa quarta edição, que é a primeira edição do século XXI, foi eu que fiz. Né? Eu não só atualizei, como ampliei ao lado da professora Teresa Ancona Lopes, que completou 85 anos agora no dia 31 de julho. Então é uma alegria muito grande. E sempre quando eu falo de STF, e é isso que é o mais importante, eu tenho um grande amigo nesta vida que foi o melhor professor que eu já tive na Faculdade de Direito, que é o maior constitucionalista vivo no Brasil, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eu fui da última turma de graduação, professor Manuel Gonçalves, porque aos 70, todo funcionário público ele tem que se aposentar. Isso foi antes da PEC da Bengala, que levou para 75 anos. E ele foi professor, ele foi o último dos catedráticos da USP, foi o professor titular de maior longevidade dentro do Largo de São Francisco, foi professor do Toffoli, e tem vergonha de dizê-lo, abertamente. Foi professor do Alexandre de Moraes, e sequer conversa com ele, de tamanho desgosto. E dentro, ele é reconhecido, inclusive, pelos seus pais, né? O professor Ives Gandra, né, é que fez este epíteto, foi ele quem disse, e eu repito sempre, porque o Ives Gandra foi calouro do Manuel Gonçalves no Largo de São Francisco. Ele diz o seguinte, ele diz, lá nos anos 40, acho que 48, também 40, se não me engano, ele diz, o professor Manuel Gonçalves Filho desde muito tempo, ele é, por mais de 60 anos, o maior constitucionalista vivo do Brasil. Por 60 anos, até hoje. E tudo que eu faço de crítica, a mais pesada, inclusive, é claro que o professor Manuel Gonçalves ele é um sujeito elegante, é um homem do seu tempo, é um lorde, e ele não compactua com, é claro, a minha excentricidade, mas com o conteúdo que eu passo através dessa excentricidade, eu me consulto sempre com ele. E E quem se consulta com o maior de todos tem um risco menor de errar. E eu ainda tenho um cuidado triplo. Eu tenho um outro amigo, marxista, que é professor titular de filosofia do direito em Harvard, chamado Roberto Mangabeira Unger. eu gosto muito dele. Eu acho ele um dos intelectuais mais honestos. Um dos maiores intelectuais do século XX. Foi professor do Barack Obama, não foi? Exato. E justamente porque é um intelectual de verdade, não é como Marilena Chauí, ele não é como esses ministros do STF que não têm intelecto nenhum, salvo três exceções. E duas delas parecem ter abandonado o intelecto. E não vou citar nomes.
justamente por ser um intelectual de verdade, honesto, sério, apesar de marxista, e é por ser marxista que eu me consulto com ele, Ele é quando eu muito, tenho ideias ele é muito políticas honesto mesmo, né? dentro da filosofia do direito, eu sempre ligo para o Mangabeira, eu falo, Mangabeira, eu estou ficando louco ou faz sentido dentro da filosofia do direito? Então, eu, antes da minha excentricidade, eu faço a minha lição de casa. Muita gente pergunta, Pavina, por que você ainda não está preso? Primeiro, porque eu não estou falando bobagem, muito embora seja escrachado, eu não falo bobagem. E para não falar bobagem, não é que eu seja o melhor do mundo, é que eu me consulto com os melhores do mundo, inclusive para fazer minhas teses. E segundo, mas estamos numa ditadura. Você pode falar coisas verdadeiras e ser preso. Mas eu costumo dizer o seguinte, Quais são, eu você, tenho o eu ia te físico do perguntar, vôlei, eu tenho o eu ia te físico do per- vôlei que torna complicado ser preso. Qual é o physique do rôle? Para quem não fala francês, qual é como é que fala? Qual é o retrato falado do papel? Qual é a compleição física do personagem, o physique do rôle? Se eu for preso, eles estarão prendendo um homossexual. Eles prenderão, além de prender um homossexual. Ah, mas prenderam o Ítalo Souza, mas o caso dele é outro, é exploração, é, é facilitação de estupro de vulnerável, é uma coisa horrorosa. A minha vida, se você for procurar o tema criança na minha vida, você vai ver defesa da criança. Pedir demissão no ar por conta de defesa de uma criança. A última coisa que eu faço na minha vida é enriquecer as custas de criança. Eu empobreço. Eu pago indenizações a canalhas que humilham crianças. Então, eu sou um homossexual. Além de homossexual, eu sou um professor universitário, sério, com títulos sérios. Porque tem muito título da Tonga, da Mironga, do Cabulê. Tem muito professor universitário sem título. Ah, mas título, que nobreza. Não, o título ele é uma aferição de que você sabe mi- fazer uma pesquisa científica. ministros do STF não têm títulos? Exatamente. 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 E tem um que tem título e não deveria ter. Tantos são os erros de gramática na sua última tese. Se é que foi ele que Não- escreveu. Eu falo do É Alexandre um Monte. analfabeto funcional? É funcional, não chega a ser funcional, né? É o verdadeiro alfabetizado. Ele é o alfabetizado. Vamos falar que ele é o alfabetizado funcional, né? Que é aquele que consegue ler, entende o que lê, mas escreve, que é uma desgraça. E gay, isso eu falo uma imagem internacional, porque para a militância LGBT marxista eu sou uma desgraça. Sou branco, rico, hétero, eu sou tudo isso para eles. É, me chama de playboy, ninguém sabe a história da minha vida, mas eu não gosto de contar a história da minha vida, então nem vamos começar. Ah, homossexual, professor universitário titulado, cidadão italiano, jornalista e escritor, que queira ou não Seller. queira, escrever é uma arte. E não é escrever, eu não escrevo livro que vende meia dúzia, eu escrevo livro que vende centenas de milhares de cópias. Então é um physique do role complicado para qualquer justificativa internacional. Porque aí eu entro dentro, eu acho isso horrível. Pessoalmente, eu acho isso horrível, ser categorizado, né? Se valer de 5 identitarismos. Mas é justamente o identitarismo no exterior que ficará mal a quem mandar me prender. Porque ninguém sabe quem eu sou no exterior, a não ser brasileiro que acompanha meu trabalho. O que vai chegar no exterior é prenderam um homossexual, a esquerda identitária vai olhar para as minhas identidades e dizer, para as minhas identidades, não, identificações, e dizer, prenderam um homossexual, professor universitário, escritor best-seller, jornalista,
e professor altamente titulado da universidade. Então pega mal esse physique do rôle. E é claro, além de me consultar com os melhores, além, apesar do escracho, levar coisa séria, coisa verdadeira, pode não ser verdade, mas é verdadeiro, além do physique do rôle, eu também procuro falar com fontes todo dia de manhã. Eu acordo muito cedo todo dia, eu acordo às 5h30 da manhã. E eu converso com muita gente, converso com o ministro do STF, como diz na Globo, em caráter reservado, converso com o ministro do STJ, converso com assessores de ministro do STF, do STJ, converso com gente do Conselho Nacional de Justiça, com gente do CNMP, converso com familiares de ministros, converso com senadores, converso com deputados, converso com perseguidos, só não converso com quem persegue, porque eu sei que eles me mentem, que são mentirosos, então não convém. Só convém tratar das coisas que ele disponibiliza para a imprensa oficial, vulgo Rede Globo Televisão. Opa, Vulgo Vivi, Comunicações Públicas. Opa, Vivi, você foi aluno do Alexandre de Moraes. Pasme, de E direitos humanos. como é essa coisa aí de ter sido aluno dele? Você tinha relacionamento com ele antes dele se tornar essa figura? Não, não. Até porque a aula do Alexandre de Moraes era uma aula muito interessante. Para um sujeito com 19 anos de idade, é muito legal ter um professor como o Alexandre. Naquela época era, pelo menos. Ele tinha uma franjinha, né, o topetinho. Sempre, até hoje, né, ele junta a baba no canto da boca quando fala, que é um pouco nojento. Mas ele é um artista de stand-up comedy dando aula. Ele é quase que 100% do tempo da aula sarcástico com tudo. Ele é teatral na aula, então ele era um professor que fazia sucesso. Só que como eu sou um maniquista, né, da faculdade, eu sou da ala dos que puxam o saco do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a gente gosta do tom mais é, é, do mais alto nível do saber jurídico para discutir questões de direitos fundamentais e constitucionais. Então eu nunca fui muito fã dele, tanto que nunca comprei o livro dele, Direitos Fundamentais. Estudei Direitos Fundamentais pelo livro do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Nem lembro quanto eu tirei na prova dele, é claro, sempre fui um bom aluno na faculdade, mas eu conheço ele daí, depois o acompanhava pela política. E tive aula dele de Direitos Fundamentais, o que me habilita hoje a processar o Estado de São Paulo, porque a USP me ensinou coisas erradas, porque o que eu fui ensinado na faculdade, o STF diz que não é. Essa a relação, basicamente. E agora é uma relação, claro, de tensão, de tensão. Ele sabe que, se ele mencionar, não, embora os assessores de alguns ministros, todos eles assistam tudo que eu faço, porque eu recebo esse feedback, porque os ministros são reportados das coisas que eu falo, das opiniões que eu dou, existe uma ordem dentro de Brasília, isso vale tanto para o governo federal quanto para o STF, que é o seguinte: é a mesma técnica usada pela censura da ditadura, pelo regime militar. O regime militar, ele mandava censura, cada grande empresa tinha o seu censor. E a ordem comum a todos os grandes censores era: fulano de tal, não falem nem bem nem mal, porque é uma maneira de você apagar esta pessoa. Mas repercutam alguém que seja contrário. Então, dessa maneira, alguém que seja contrário, que não está disposto a fazer as perguntas que eles não querem responder, eles repercutem. Porque essa é uma técnica banal da censura que foi adotada ao longo do regime militar. Então, eles fazem isso, é claro, sem a hombridade e a cortesia, porque, nesse ponto, o regime militar foi muito mais democrático. Você sabia as regras. Agora não. Agora é no silêncio, é no escuro. Então, ele não vai falar nunca, mas eu sei de fontes que ele me dá predicados bastante intensos a cada vez que eu trago alguma coisa que escapou
do ponto de vista dos outros comentaristas. É claro que ele diz ali, entre eles, ele nunca vai se insurgir contra mim. Ele se insurgiu contra mim através do Ayrton Vieira, que é desembargador do Estado de São Paulo. Bastou ele voltar para o gabinete do Moraes, para o Ayrton Vieira, que deu aquela decisão absolvendo o senhor de 70. Eu nem entrei na questão jurídica, né? Ela tinha 13 anos, mas ela parecia ter 14 ou mais, porque ela se dedicava à prostituição, usava drogas, usava álcools, já fez amor com fulano, ciclano, beltrano, Tício, Caio, Mévio, Paulo. Portanto, não é nenhuma jejuma na prática sexual, e pessoas com esse tipo de vida parecem mais envelhecidas no duro, entre aspas. E, na linguagem popular, ele a chamou de vagabunda, mas eu fui condenado porque os juízes do Estado de São Paulo disseram: não, ele nunca falou vagabunda. Ele falou prostituta, usou uma expressão do duplo sentido no duro. Ele revitimizou uma criança de 13 no processo, elencando os clientes que já a estupraram, porque a lei diz que fazer sexo com 13 ou menos é estupro. Não sei que mudem a lei, é assim. Reconhecendo ao mesmo tempo que ela fazia isso porque morava com a avó e passava fome. Ele não chamou de vagabundo em nenhum momento. Disse que era uma prostituta. Como se uma criança de 13 anos tivesse capacidade para decidir se dedicar à prostituição porque passa fome. Então, eu fui condenado, mas pago com alegria. Então, a única maneira indireta, né, que ele me tentou me embaraçar foi com o Ayrton Vieira e também o Flávio Dino, que, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública, antes de ir para o STF, sempre mandava a Polícia Federal para tomar esclarecimentos do que eu falava, mas isso nunca foi adiante, tamanho absurdo. E, é claro, eu cresci na advocacia, né? Eu cresci na advocacia do litígio, então eu ainda sei me defender. Muita gente diz assim: quem é advogado em causa própria tem um infeliz como cliente. Bom, isso vale para o Estado de Direito. No estado de fígado que a gente vive, né? Deixa que eu me defenda. Eu mesmo me defendi na ação da AGU, do Ministério da Verdade, contra mim. Fui a primeira ação que a AGU promoveu, né? A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia no combate à fake news. Eu fui o primeiro processo que eles tentaram intimidar e fui a primeira derrota dessa PNDD, e eu mesmo me defendi numa peça muito, mas muito bem embasada, e em que eu chamava o Ministério Público, que deu parecer favorável, e também o AGU, de completos imbecis, mas eu comprovava. Eu dizia que eu trouxe, fiz um parecer jurídico, eu mesmo, uma peça de quase 70 páginas, porque é revoltante você saber que é um pagador de impostos para ser perseguido. E eu pago altos impostos todo mês como pessoa física e também como pessoa jurídica para ser processado por pessoas que ganham dinheiro público para saber o direito e não sabem nada de direito. Então, a minha revolta nesse caso foi maior. É por isso que a peça ela foi bastante agressiva, mas, é claro, foi uma derrota para o governo. Gostaria que você comentasse a operação da Polícia Federal na última quarta-feira, interceptando ali o pastor Silas Malafaia no aeroporto internacional ali do Rio de Janeiro, e aí apreenderam celular, passaporte e até o caderninho de sermões bíblicos dele. Eu queria ouvir aí as suas impressões. Bom, que impressão uma pessoa com vergonha na cara pode ter? Vamos imaginar que eu seja um professor de esquerda. Vamos imaginar que eu seja um professor de direito penal, de processo penal de esquerda, e me deparo com essa notícia. E tenho que, tecnicamente, fazer uma análise jurídica fria disso. Em primeiro lugar, qual a necessidade da Polícia Federal recepcionar o Silas Malafaia no aeroporto? Haveria uma necessidade se
ele fosse um investigado ou potencial investigado, dado o material que ela tem acesso. Seria o caso se ele estivesse saindo do Brasil. Caso contrário, não. E o caso contrário, mais didático que isso é impossível. Ele estava voltando para o Brasil. Ele estava no exterior, estava voltando para o Brasil. Ele estava voltando para a sua cidade. Ele estava voltando para a sua casa. Ele estava voltando para a sua residência, para o seu domicílio certo e conhecido. Ele estava voltando e poderia ter sido abordado na casa dele. E não em público. Um espetáculo, uma cena de humilhação, pura humilhação, uma cena de Estado autoritário. O Malafaia não é um imigrante ilegal. O Malafaia não tem nenhuma condenação criminal. Ele não é foragido da justiça. Não estava fugindo do Brasil, muito pelo contrário, estava voltando para o Brasil, tamanha sua coragem. E veja bem, não estou falando aqui com nenhum sujeito que seja um fanático do Silas Malafaia. Eu me tornei amigo do Silas Malafaia. Nós temos, em matéria religiosa, muita divergência, mas nós lutamos lado a lado, não, porque ele é comandante, ele é general nesta luta e eu sou cabo raso. E nós lutamos pelo direito de podermos continuar a discordar das nossas posições sempre que achar necessário. E é um grande homem. Então, tecnicamente, ele estava voltando. O que a Polícia Federal fez foi um teatro, e teatro só é cabível em regime autoritário. Que líderes se fantasiavam? Mussolini e Hitler foram os últimos dois líderes do Ocidente a se fantasiarem. O Evo Morales se fantasiava. Hugo Chávez se fantasiava. Fidel. Fidel se fantasiava. Portanto, quem faz teatro é o totalitário. Não havia necessidade nenhuma. Agora, aprender o celular do Malafaia, por quê? Aí a gente tem que voltar. Porque foram encontradas mensagens, trocas de mensagens dele e do Jair Bolsonaro na investigação que analisa se Eduardo Bolsonaro e o pai cometeram crimes como atentado à soberania nacional, obstrução no curso do processo e coação no curso do processo e de obstrução de investigação criminal. O primeiro crime, nós vamos pelo terceiro. Obstrução de investigação criminal. É qualquer investigação criminal? Não. É investigação criminal de organização criminosa, de grupo terrorista. E qual é a organização criminosa de grupo terrorista? Se o Código Penal brasileiro, no artigo 359-K, parágrafo 4º, exatamente isso, ele diz que não comete crime, aliás, é permitido, e a lei penal brasileira garante que você vá para o exterior, forneça documentos e acuse que no Brasil autoridades violam direitos humanos fundamentais. Se isso cai por terra também o fato de que não dá para se falar que houve atentado à soberania nacional, porque esse artigo 359-K, parágrafo 4º, ele está justamente no subtítulo que fala dos crimes contra a soberania nacional. Não dá, não pode, é a lei. E a Constituição diz que no direito penal vale o princípio da estrita legalidade. Por mais que outros princípios possam se sobrepor a uma situação excepcional, se não está escrito, não pode ser aplicado.
Caso contrário, é inconstitucional. E vale lembrar também, quanto ao primeiro crime, né, da obstrução à investigação criminal, que é obstrução à investigação criminal de crimes de organização criminosa. Mas a organização criminosa precisa ter pelo menos 4. O pai e o filho sozinho não formam uma quadrilha. Ah, mas tem mais gente que você não sabe. Ah, então eu não sei. Por que a imprensa sabe, então? Por que divulgam qualquer coisa que não pode ser sabida? O que anula a investigação, portanto. Ah, não, é investigação da organização criminosa para o golpe. Mas já acabou a fase de investigação para o golpe. O Jair Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles foram denunciados na mesma leva. Então, para eles, acabou a investigação. Então, não tem, é impossível haver esse crime, é impossível haver violação à soberania nacional, porque no Código Penal, que, quando ele fala da violação à soberania nacional, ele exclui, porque ele protege. Ele dá como direito regular, legítimo, você protestar e levar documentos a outro país para denunciar a aniquilação do direito fundamental. E, por último, obstrução ou coação no curso do processo. Eduardo Bolsonaro e o pai estão trabalhando para coagir o ministro Alexandre de Moraes e os ministros da primeira turma, pensando em obter resultado vantajoso para eles, Bolsonaro, para a família Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Então, eles estão trabalhando nos Estados Unidos. Eles estão nos Estados Unidos exercendo um direito regular e legítimo, exercendo regularmente um direito legítimo, essa é a forma correta de se falar, exercendo regularmente um direito legítimo reconhecido pelo artigo 359-K, parágrafo 4º do Código Penal, não estão obstruindo nenhuma investigação de golpe, porque Jair Bolsonaro já não é mais investigado, já é denunciado, portanto réu, ele é denunciado, admitido, portanto réu, e também não se pode falar que possa existir uma investigação na qual nós não saibamos quais outras figuras estão investigadas, porque a partir do momento que uma investigação sigilosa teve dados vazados pela própria polícia e pelo próprio STF para a imprensa, essa investigação é nula. Então, estão lá, exercendo regularmente um direito legítimo para coagir Alexandre de Moraes e os colegas dele da primeira turma. Peraí, como é que você coage alguém exercendo um direito legítimo de maneira regular? Para mim é muito estranho eu estar coagindo alguém se eu regularmente estiver exercendo um direito legítimo meu. E outra, mesmo que fosse uma prática abusiva do exercício de direito legítimo, que o Código Civil chama de ato ilícito, quando você exerce um direito legítimo de forma irregular, ultrapassando, né, a finalidade desse direito, finalidade econômica, finalidade teleológica, né, o sentido da norma, visando somente prejudicar alguém sem haver vestígio de que você precise fazer aquilo, isso é o abuso do direito, mesmo que fosse o caso de abuso de direito, o Alexandre de Moraes seria a autoridade coagida. E os seus demais colegas, Cristiano Zanin, né, o ministro Reborn, Flávio Dino, o rocambole do inferno, Luiz Fux, Peruca, Carmen Lúcia, Bento Carneiro e, né, Alexandre Oglandes, também conhecido como tantos outros nomes, eles seriam as vítimas, porque a coação no curso do processo é um crime autônomo. E como crime autônomo, temos o coator e o coagido. Os coatores seriam Eduardo e Bolsonaro, os coagidos seriam Bolão, Reco-Reco, né? Rocambole, Bento Carneiro, ministro Rebord, Peruca e Careca. Como é que eles, sendo vítimas, eles podem estar julgando isso também, presidindo Alexandre de Moraes, no caso dele, uma investigação, no caso em que ele é vítima? Isso é um absurdo. Então, nesse absurdo de investigação, levantaram
conversas pessoais. Porque não interessa saber se o Malafaia falou mal do Eduardo, do Flávio, xingou alguém. Isso é um direito fundamental no Brasil, a proteção à intimidade e à vida privada. Isso faz parte da intimidade e da vida privada, são dois direitos fundamentais. E quem é que teve acesso a essas mensagens? A Polícia Federal. Quem é que vazou? A Polícia Federal, que virou uma Gestapo do Moraes, como ele é um fascista tropical, né? Seria a PF foi transformada em Gestaparadrapo. A Gestaparadrapo era a única que podia ter divulgado, ou a Gestaparadrapo, ou o chefe da Gestaparadrapo, Adolf Moraes, só eles poderiam ter vazado. O teor não afeto à investigação, que já é um absurdo por si, à imprensa. Você vai mostrar que ele fazia parte de um esquema para coagi-los. Você vai mostrar que ele fazia parte de um esquema para frustrar a investigação criminal ou atentar contra a soberania nacional. Agora, que ele chamou o Eduardo ou o Flávio de babaca, de canalha, de seja lá o que for, não tem absolutamente nada a ver com isso. E mais, aí veio Seria o rascunho da minuta do pedido de asilo para o Javier Milei. O Brasil é um país, você não pode rascunhar nem minutar rascunho, é uma coisa infernal. Não pode porque a lei diz que não pode, não, porque o STF não quer. Do que? É uma ditadura? Não é o legislativo que diz o que pode, o que não pode, e o que é facultado, porque só a lei pode proibir, obrigar ou facultar. Mas é o STF que faz esse papel, depois não quer ser chamado de ditador, é uma coisa interessante. Mas o pedido de asilo, na verdade, que foi divulgado também pela Gestaparadrapo ou pelo Adolf de Moraes, ou Alexandre dos Imorais, seja lá o que for, ou excrementíssimo, porque eu me nego a chamar de excelentíssimo, alguém que, para ocupar tal cargo, a Constituição exige notável saber jurídico, e a língua portuguesa é a matéria-prima do notável saber jurídico no Brasil, e comete centenas de erros na sua tese de titularidade, e, num despacho dado com o fígado, e não com a prudência que a jurisprudência requer de um juiz, comete 43 erros gramaticais contados. Portanto, é um absurdo tão grande tudo isso que está acontecendo, que não dá para justificar o mínimo. E veja que ele comprova nessa atitude de fazer vazar o rascunho da minuta, ou a minuta do rascunho da tentativa de pedido, que é tudo assim agora. A minuta do rascunho da tentativa de pedido de asilo ao Milei. Não importa se é verdade, se é mentira. Vamos imaginar que é verdade. Tinha lá o rascunho da minuta da tentativa do pedido de asilo ao Milei. Pedir asilo a um país estrangeiro é um direito humano universal, é um direito humano fundamental que está reconhecido na Carta da ONU de 1948, seu artigo 14. Então, o que o vazamento determinado pelos trapalhões, pela SWAT trapalhões da Gestaparadrapo, mas com armas letais, e pelo seu chefe, Alexandre Horn, Adolf de Moraes, esse vazamento por eles promovido, o que isso mostra? Por esses energúmenos, mostra que o Jair Bolsonaro também estava neste ponto, exercendo regularmente um direito legítimo, e não qualquer direito, um direito fundamental, que é pedir asilo político. E veja que isso mostra que no Brasil, não só o Alexandre de Moraes viola, não só a Polícia Federal viola direitos fundamentais, e violar direitos fundamentais é a premissa para o enquadramento na Lei Magnitsky, lá nos Estados Unidos, mas ele também está
criminalizando o exercício regular de direito fundamental no Brasil. Esse vazamento dado com briefing para a imprensa, que é Diário Oficial, que é apenas Departamento de Publicidade e Propaganda, isso é prova de que Alexandre de Moraes está criminalizando o exercício regular de direito fundamental, que é o direito de pedir asilo. E mostra que Bolsonaro não ia fugir, ele ia pedir asilo. E se Milei não concedesse, ele não ia para lá, porque ele poderia ir para lá e pedir asilo. A fuga funciona assim. Agora, quem faz o pedido de asilo e não foge, somente exerce regularmente um direito legítimo e direito fundamental. Então, chegar a este ponto com o Silas Malafaia, ao lado desta palhaçada que foi a Polícia Federal se prestar a esse papel, e depois, policiais federais, não venham dizer para a história que vocês só estavam cumprindo os deveres de vocês, porque não se cumpre ordem ilegal. Ah, mas eles pagam meu salário. Ok. Então você está na mesma categoria das prostitutas que se sentem violentadas em se prostituir. Porque tem a que gosta, e a que gosta se respeita. Ou você é tão miserávelzinho, que precisa se prostituir. O que eu duvido, porque você é um funcionário público, você tem estabilidade e não precisa se prostituir. Aliás, é por isso que você tem estabilidade. Então você não venha depois dizer que só estava cumprindo seu dever, porque essa desculpa esfarrapada já foi dada por Eichmann em Jerusalém. Já foi dada pelo oficial nazista que promoveu o plano da solução final do ato de dizimar judeus na Europa. O oficial nazista já deu essa desculpa há muito tempo. Não se esqueça. Vivi, é possível você concorrer a um cargo público em 2026? Não. Está fora de perspectiva. Sim. E eu gostaria de ouvir você aqui nessa reta final. Muita gente está dizendo aí que ou melhor, as pessoas que estão no espectro político à esquerda, que a lei Magnitsky ela afere a soberania nacional. Eu gostaria de te ouvir. Você defende o contrário, não fere. Por quê? Não, não é uma defesa, é uma constatação. Quem diz que ela fere a soberania nacional é que não sabe o que é nação, não sabe o que é soberania. Porque para você falar que, fazer a afirmação, a lei Magnitsky fere, ou seja, viola, ela violenta a soberania nacional, que é algo bom, que é algo que todo país tem que gozar. Primeiro você precisa se perguntar: eu sei o que é soberania nacional? E as pessoas falam, porque esta é uma tática do PT. Como ele fez com nós contra eles, como ele fez com a palavra democracia, como ele faz com tantas outras palavras do seu léxico, como o caso do fascismo, como é o caso do genocídio. E esvaziar as palavras da sua carga semântica, do seu conteúdo de significado, é uma tática conhecida pelo nazismo. Victor Kempler, que é um filólogo, né, um estudioso da origem das palavras, que foi um sobrevivente de Auschwitz, ele escreveu um livro interessante chamado Lingua Tertia Imperii, em latim é a linguagem do Terceiro Reich, e ele mostrou como o nazismo recuperou do Império Romano mais primevo a tática da desumanização de seres através da linguagem. Como é que se desumanizava um ser humano na Roma Antiga? Através do chamado pronome neutro. Quando você queria tirar, excluir alguém da categoria de ser humano, você tinha um pronome específico para ela, que eram os chamados monstrum vel prodigium. São pessoas
né, que hoje nós chamaríamos de pessoas portadoras de deficiência. E é isso que a militância tenta fazer, né? Aplicar uma coisa que exclui pessoas da categoria de seres humanos. Porque o que ninguém estuda... Ah, Pavinato, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei, eu estudo mais. Eu estudo mais que a grande maioria. Eu estudo mais que você, então nós vamos concorrer, porque eu vou procurar estudar mais se eu estiver estudando pouco. Eu não sei tudo, mas eu estudo mais. Principalmente as coisas que eu vou falar. O nazismo, até porque os juristas alemães, a exemplo de Carl Schmitt, que foi o teórico do direito constitucional, o teórico jurídico do nazismo, Carl Schmitt, como todo grande jurista alemão, é muito versado em latim e na história do Império Romano. Por quê? Dos países germânicos, a Alemanha, ainda, né, quando Roma começa a decair e nós temos a formação, em primeiro lugar, antes da fragmentação, do Saxo Império Romano Germânico, o imperador germânico, ele adota o direito romano como forma de organização social. E o direito romano, por exemplo, puro, não aquele canônico que vem encharcado de preceitos do cristianismo, mas o direito romano mais puro mesmo, que é aquele direito romano anterior a Constantino. Então, o jurista alemão, até hoje, estuda latim porque o direito romano puro é a base do direito alemão. E Carl Schmitt, como grande jurista que foi, apesar de ter emprestado a sua genialidade para, de uma maneira torta, de uma maneira desonesta, como muitos ministros que têm notável saber na corte hoje, no Brasil, fazem. São pessoas com notável saber, são juristas, mas emprestam o seu notável saber para promover coisas que eles sabem que não deveriam, mas o fazem por um projeto de poder. Esse foi Carl Schmitt, que fundamentou, né, sacramentou a juridicidade do nazismo. E não só a juridicidade do nazismo. Como bom conhecedor do direito romano, primeiro, e do latim, adotou-se para os judeus uma aplicação par e passo de esvaziamento de certas palavras naquilo que se refere ao monstrum vel prodígio. E dessa maneira você conseguiu excluir para toda uma nação esta categoria de pessoas da humanidade. E deu no que deu. E é por isso que a gente deve conhecer o significado das palavras. Esse é o risco, é um preâmbulo. Então pergunta-se, se você fala que fere a soberania nacional, primeiro, defina. Não precisa definir para mim, defina para si próprio. O que é soberania nacional? Se você fizer, não, olha, se não me perguntar, eu sei, mas se perguntar, eu não sei. Desculpa, isso só vale para o conceito de tempo em Santo Agostinho, em Confissões. Acho que na parte 48, que ele fala o tempo. Se me perguntarem o que é, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. Agora, soberania é um conceito jurídico, técnico, e nação, né, que hoje se diz Estado, é o termo técnico mais apropriado, e só se usa nacional, porque para não confundir com estatais, né, porque a nação é um Estado soberano. Então, o que é Estado e o que é soberano? São dois termos jurídicos. Vamos primeiro para o Estado, que é sinônimo de nação. No caso da soberania nacional, é a nação que é Estado, não a nação corintiana. É que a nação também tem outros empregos, que não o termo no jurídico. O Estado, e vou dar aqui a definição do professor Dalmo de Abreu Dallari, no seu livro Teoria Geral do Estado, o professor Dalmo de Abreu Dallari foi um dos fundadores do PT. Então, vou usar aqui um conceito de Estado imparcial para quem me acha um extremista de direita. Simplificando a teoria do professor Dalmo,
a equação é a seguinte: Estado igual território mais povo mais direito. Estado é isso. A nação, no sentido jurídico, é isso. Território, povo e direito. Então, quando eu falo de soberania nacional, eu estou falando da soberania territorial, popular e jurídica. A Lei Magnitsky fere a soberania territorial. Ela fere porque ela se aplica dentro do Brasil. Não, ela não se aplica dentro do Brasil. Ela se aplica aos americanos que têm negócios nos Estados Unidos. Mas e os bancos brasileiros? Não, para de comprar dólar. Para de ter Mastercard, para de ter Visa. Para de comercializar voo que sobrevoa o espaço aéreo americano. A proibição é para eles. Não é para o Banco Brasileiro. O Brasil está proibido. Não, não atendo. Então, não quero Mastercard, não quero Visa, não quero comprar dólar. Não quero ter título comercializado pela Nasdaq. Onde é que feriu-se a soberania do território? Em nenhum lugar. O Alexandre de Moraes pode ir e vir do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste. Fazer igual a galinha azul, de leste a oeste, do norte a sul. Nada. Então, já risquei uma bobagem. Soberania nacional, nação, território, povo e direito. Soberania nacional, territorial, não é. Populacional e jurídica. Aliás, a territorial. O que é mais ferir a soberania nacional? A Lei Magnitsky, que não entra no território nacional, é quem está no território nacional, quer saber se quer comercializar com quem está no território ou não. Eu acho engraçado que ninguém fala que o narcotráfico fere a soberania nacional quando, como no caso do Rio de Janeiro, ele detém 70% da área do estado do Rio de Janeiro, a área na qual ele aplica o seu direito próprio, não vale a lei estatal ali. Então, é, é um atentado verdadeiro à soberania nacional, porque é um atentado à soberania do território nacional, é um atentado à soberania do direito nacional, e é um atentado à soberania populacional. Porque numa democracia, por mais que nós sejamos uma democracia representativa, o que sai do parlamento eleito pelo povo representa a soberania populacional, a soberania da vontade do povo, que é expressa na lei, não na jurisprudência, que é expressa na lei, não em programas sociais do governo. Mas mais em programas sociais do governo do que na jurisprudência. A soberania populacional só está na jurisprudência quando a jurisprudência está de acordo com a lei. Porque é o único dos poderes que não é político, mas técnico. E porque é técnico, é um poder que foge à questão da vontade popular. Ele é técnico para aplicar uma justa técnica à vontade popular expressada na lei. Logo, a Lei Magnitsky não feriu a soberania territorial, não feriu a soberania da vontade da população. Que vontade a população brasileira pode ter fora do seu território? Ela não tem vontade soberana fora do seu território. Quando a gente vai para a casa dos outros, se a gente é educado, a gente respeita a casa do outro. A gente não é soberano na casa do outro. A gente é soberano dentro da nossa casa. E olhe lá ainda, se a gente tiver criança, se a gente tiver esposa, companheiro, companheira,
A gente é soberano respeitando a soberania do outro. É uma ONU dentro de casa. A gente não é soberano nem dentro de casa, porque se a gente não paga IPTU, se a gente não paga o condomínio. Então, a única soberania do povo brasileiro, na verdade, a bem da verdade, é a soberania jurídica. Então, a lei magnífica não fere a soberania territorial nem populacional brasileira. E a soberania jurídica? Ah, ela fere a soberania jurídica brasileira. Bom, jurídico. Jurídico é diferente de jurisdicional. Uma coisa é o jurídico, que é um termo mais amplo, é um termo mais genérico, e o jurisdicional é uma espécie que está dentro desse círculo maior, que é o jurídico. Vamos imaginar o jurídico como um círculo maior e o jurisdicional como um círculo concêntrico de tamanho menor. Todo jurisdicional deve estar dentro do jurídico. São círculos concêntricos. Mas está sozinho o jurisdicional? Porque senão não tem. Para que vou fazer essa diferenciação de nomenclatura se se o jurisdicional está todo dentro do jurídico e não tem mais nada dentro, eu só posso falar jurídico. Não. Tem o legal. O legal, o doutrinário também está ali. Então, dentro do grande círculo jurídico, tem 3 outros círculos menores que o círculo jurídico, mas concêntricos inteiramente dentro deles, e todos eles concêntricos entre si, porque um não pode estar fora do outro. Às vezes são maiores, às vezes são menores, mas são círculos concêntricos menores que a esfera do jurídico, que é o círculo do jurisdicional, o círculo do legal e o círculo do doutrinário. Bom, desses 3 círculos que estão dentro do jurídico, porque jurídico é a doutrina jurídica, a lei e, é claro, a jurisdição. Jurisdição é o julgamento de um problema, de um caso concreto, para que ele seja resolvido diante da lei. Ah, diante da lei. A jurisprudência é o quê? A jurisprudência é a interpretação ou sugestão de melhora ou questões levantadas sobre a lei. Ah, então dentro do jurídico, tanto a jurisprudência quanto a doutrina dependem da lei. Então existe um círculo maior chamado jurídico e um círculo menor chamado lei, o legal, e 2 círculos menores que o legal, chamado jurisprudência e doutrina. Portanto, a soberania jurídica é do círculo maior. Jurídico é só um nome que envolve essas 3 coisas. E dessas 3 coisas, de uma só dependem 2. O jurisdicional e o doutrinário dependem do legal. Portanto, quando eu falo de ordem jurídica, já que o legal ordena o doutrinário e ordena o jurisdicional, a soberania jurisdicional é a soberania da lei do direito, do que está escrito. Porque não fosse isso, nós teríamos um problema de violação à soberania populacional, já que a vontade da população está no legal. Porque a população é sempre autor ou réu. Então, metade da população não vai concordar com a decisão judicial e metade vai. Que metade ganha, metade perde. Mas a lei é a expressão da maioria. Mesmo que seja ruim, que no Brasil é tudo uma desgraça, mas então a soberania nacional no quesito jurídico é a soberania da lei brasileira, não da jurisprudência brasileira.
Jurisprudência não é lei. Nós somos um país de matriz romana. Nós não somos um país de matriz inglesa, como é os Estados Unidos, em que a jurisprudência vira precedente e tem força de lei. Não é assim no Brasil. No Brasil vale o que está escrito, principalmente em matéria de direito criminal. Então vamos à lei do Brasil. Em que a lei Magnitsky fere a lei do Brasil? Eu faço essa pergunta ao Alexandre, eu faço essa pergunta ao bando de imbecis, de estúpidos que comentam na Globo News, aos metidos a sabe tudo que não sabem de porcaria nenhuma, pelo menos em matéria de direito, que escrevem: fato, a lei Magnitsky fere a soberania nacional. Ora, eu gostaria de poder dizer: vão tomar no meio dos seus cofres. Porque, senhores, vocês não sabem o que estão dizendo. Ou sabem que estão enganando, o que é pior ainda. O que diz a lei brasileira? A lei brasileira, ela diz que, no processo criminal, vale o princípio da estritíssima legalidade. Em todo processo deve valer o princípio da legalidade, mas a Constituição, sabendo disso, ela diz: no processo criminal, porque a liberdade é o bem mais precioso da vida humana. E o processo criminal é aquele que tira justamente a liberdade do réu. Pode tirar. Então, por isso, a Constituição diz que, nesse processo, vale a estritíssima legalidade. Por mais que existam outros princípios importantes, exceções, casos não previstos, por mais que venha a se instalar o caos, para que haja direito, é o direito que tem que ser observado. E as únicas exceções ao direito que o nosso direito prevê são o estado de sítio e estado de defesa. E pelo que eu saiba, desde 8 de janeiro, o Brasil não vive nem em estado de sítio, nem em estado de defesa. Nós não estamos na exceção constitucional, portanto, tem que valer o Estado de Direito. E o Estado de Direito em si é uma garantia, um direito fundamental do ser humano, universalmente. O que diz, então, o direito, já que estamos no Estado de Direito e não no estado de exceção? O direito diz que só pode ser aplicado o que a lei diz que deve ser aplicado, sem exceção. No direito criminal não há exceção. Não pode haver. E o que diz a lei, então? A lei diz que existe um prazo para se protocolar a denúncia. E esse prazo é de 15 dias, a partir do dia em que o PGR recebe o relatório da Polícia Federal, mais 15 dias se não tiver nenhum investigado em prisão preventiva. Porque se tiver um só investigado em prisão preventiva, o prazo é de 5 dias. Mas o legislador não é tapado. O Brasil teve bons legisladores e ele sabe que existem certos casos que é preciso mais tempo. Então pode ser que o PGR demore um prazo indeterminado para ler tudo e fazer a denúncia? Sim, a lei prevê essa oportunidade. A oportunidade em que nenhum investigado esteja em prisão preventiva. E o Braga Neto está em prisão preventiva até hoje, para ficar só nesse exemplo. Estando o Braga Neto em prisão preventiva, qual foi o prazo do Paulo Gonet quando ele recebeu o relatório da Polícia Federal no dia 26 de novembro de 2024? 5 dias. 5 dias úteis. Esse prazo venceu no dia 3 de dezembro de 2024. Ele protocolou a denúncia? Não. Ele protocolou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Tá aí. Uma só violação do devido processo legal, do direito à ampla defesa. A acusação perdeu prazo. Outra violação, assumidamente não se deu aos investigados e nem depois que se tornaram réus. Acesso a todos os documentos, não só dos autos da denúncia, mas também da investigação, porque a mesma lei que estipula o prazo diz que as defesas têm direito a acesso integral aos documentos da investigação que instruiu a denúncia. Isso não foi feito. Isso foi feito depois da admissibilidade, o que torna nulo o processo. Veja aqui,
Eu falaria a mesma coisa se o Bolsonaro confessasse ter sido o líder de um golpe que ele queria mesmo instaurar no Brasil, um regime de exceção chefiado por ele. Eu diria o mesmo que eu estou dizendo se ele confessasse que ele é inspirado em Mussolini. É uma hipótese. Por que eu diria o mesmo? Eu diria que está se violando o direito fundamental no Brasil, justamente porque no Brasil existe um estado de exceção ao direito fundamental à ampla defesa. Porque até você não ser condenado no Brasil, você goza de presunção de inocência. Até um réu confesso goza de presunção de inocência até o trânsito em julgado. E se é para valer o direito, tem que valer o devido processo legal. Então, perdeu-se o prazo. E antes disso, a gente pode falar em nulidade do inquérito, por outras razões, perdeu-se o prazo, não se deu a defesa, não se franqueou às defesas o acesso a toda a documentação das investigações. O processo é público, mas, por incrível que pareça, em alguns casos, proibiu-se o público de entrar no plenário da primeira turma e usar celular, transmitir. Transmissões que foram feitas depois, gravações editadas pelo Alexandre de Moraes. E eu posso aqui passar a tarde toda falando disso, né, e ficar com o exemplo da delação do Mauro Cid. A lei brasileira proíbe que o contrato de colaboração premiada preveja benefícios a qualquer pessoa, da família ou não, que ultrapassem a pessoa que é o colaborador. Então, os benefícios de uma colaboração premiada só podem atingir a pessoa do colaborador. E o que a gente viu no Brasil foi o ministro Alexandre de Moraes, uma audiência que era proibida, porque não existe audiência de ratificação na lei. A lei é clara a dizer que só existe audiência de homologação. Não há. A lei proíbe qualquer outra audiência depois da audiência de homologação. Mas tivemos essa audiência, nessa audiência a Moraes aparece falando, olha, se você não for, se você não se comportar, você vai voltar à perseguição criminal contra seu pai, sua mulher e sua filha. Aí fala, ameaça clara, mas aí vem Moraes, porque o povo não entende do direito, e esses juristas não entendem ou entendem e são desonestos e falam, mas isso eram os termos, ele só fez reiterar os termos do contrato da colaboração. Ou seja, ele explicitou para o Brasil inteiro que nós estamos até agora trabalhando com um contrato de colaboração ilegal, porque ele contempla pessoas que ultrapassam a pessoa do colaborador. E quando nós fazemos as perguntas certas, eles fazem como o censor do regime militar. Ignorem, não falem nem bem e nem mal. É claro, quem tem razão, quem fere, quem tem razão não, quem é que fere a soberania jurídica do Brasil? É o Alexandre de Moraes ou a Lei Magnitsky? Quem fere a soberania jurídica do Brasil é o STF hoje. Então, quem é o vilão contra a soberania do Estado brasileiro é o STF, não a Lei Magnitsky. Porque, pela definição de soberania como território, povo e direito, quem fere o povo, quem fere o direito e quem fere até mesmo o território. Veja que numa busca e apreensão no Bolsonaro, o policial chegou a ir ao banheiro e lá achou uma desculpa de ir ao banheiro. Pendrive. Isso é violação do território doméstico, né? O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Mas já era uma busca e apreensão. Ok, decretada num processo irregular. E mesmo que fosse irregular, um policial não pode entrar sozinho num banheiro. Ou seja, o único que fere a soberania nacional é o STF. É o único que fere território, é o único que fere povo, é o único que fere direito. E o Alexandre de Moraes não é a nação. O STF não é a nação. A nação é o somatório das suas instituições, do seu povo e do seu território. E as instituições nascem de uma instituição primeira.
Essa instituição primeira se chama Constituição Federal, que é a primeira, da ordem da soberania jurídica, porque é a lei maior, é a instituição maior. E se instituições menores ferem a instituição maior, é um golpe de Estado, porque a soberania é da instituição maior e não das instituições menores. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é um processo de desinformação feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vivi, agora a gente vai encerrar, mas eu quero fazer um quadro rápido com você. Eu vou mencionar 7 nomes e você vai fazer uma definição, vai dar uma definição aí bem rápida. Depende do nome. Eu estou com tanto processo, bicho. Se Eu vou você mandar não. conta. É só você falar, prefiro não comentar, se eu mencionar algum nome. Tá, Mas eu acho que são pessoas que têm tá, alguma vamos lá. proximidade com você. Então, começamos aqui com Olavo de Carvalho. Eu vou fazer só expressões sociais, tá? Luiz Felipe Pondé. Augusto Nunes. Eu gosto muito do Pondé. Augusto Nunes. Leda Nagli. Meu querido, aí é amor materno, vou ter que quebrar o silêncio. Emílio Surita. Eu sou fã desde criança. E para encerrar, Narcisa. Ai, que loucura! Ai, que saudade, amor! Tô morrendo de saudade de você. Um beijo! Muito obrigado, viu, meu querido Pavivi, por me atender aqui com tanta generosidade, com tanto carinho. Feliz demais aqui por gravar com você. Obrigado pela aula que você nos deu aqui. Deu aula de, Claro. enfim, foram várias aulas aqui numa entrevista. Muito Não esqueça obrigado, de me viu? mandar o link, tá bom? Com certeza. Faça a divulgação e nos ajude aqui. Não, sem dúvida. Divulgação, eu corto tudo que eu faço. E eu peço para você que nos acompanhou até aqui para se inscrever no canal, compartilhar o link com mais pessoas, deixar um like e ativar o sininho para receber as notificações. Toda semana tem Kapler Entrevista aqui no canal. Valeu, gente. Mais uma vez, muito obrigado para Vivi. Que Deus abençoe a sua vida e essa nova Amém. trajetória sua aí no Metrópolis. A gente vai te acompanhar a partir de segunda-feira. Valeu, um abraço. Obrigado.